A reencarnação, a ideia da reencarnação, está ou não está na Bíblia? A palavra reencarnação não está, mas a ideia de reencarnação ou metempsicose, como os antigos gregos afirmavam, essa está sim, e de forma evidente, de forma clara. Mas o grande problema das tradições religiosas de Oriente e Ocidente repousa na hermenêutica, na interpretação. E por causa da interpretação é que muitas vezes negamos a ideia da reencarnação, de karma, que também está presente na Bíblia. Mas hoje falarei a respeito da reencarnação, da ideia da reencarnação. Ela está implícita. Deus é justo e bom ou um ditador caprichoso? A ideia da reencarnação, antes de entrarmos na Bíblia propriamente dita, qual a função dela? O que ela nos traz? A justiça divina. As leis do karma e da reencarnação, em verdade, trazem a justiça de Deus. Mostram ao ser humano que ele de fato é justo e bom, que a sua balança da justiça não está com defeito, que ele não simplesmente lança almas em danação eterna, no fogo eterno, como um ditador. Hoje lutamos contra ditadores. O mundo luta contra ditadores humanos. E será que Deus é um ditador divino, caprichoso, que cria leis para que os homens sigam essas leis? E se nós não as seguirmos conforme o seu capricho, conforme a sua vontade todo-poderosa, então somos julgados e lançados em danação eterna, ou temos a oportunidade da redenção, do crescimento, do aprendizado, do aperfeiçoamento. Porque quando a criança erra, seus pais dão novas oportunidades para que ela acerte. Eles pegam pela mãozinha da criança e ensinam a ela o que é o correto e o que é errado, em vez de simplesmente pegar a criança e lançar dentro de um quarto escuro ou dentro do forno. Deus não pode ser assim. Nas tradições orientais, no yoga, no budismo, também acreditamos em céu e inferno. O inferno é Náraka. Contudo, o inferno não é somente um lugar astral para onde as almas vão, é um estado de consciência. Céu e inferno são estados de consciência. E existe algo além do próprio céu, que é a consciência divina, a consciência cósmica. O céu, ou lugar astral, é o astral sutilíssimo, Iranialoka, é o céu astral. Após o céu astral, Iranialoka, segundo os mestres da Índia, existe um mundo causal, ideatrônico, ideacional, o mundo das ideias, também segundo Platão. E depois, então, vem o nirvana, o absoluto, a bem-aventurança, Sat Chit Ananda, ser consciência e bem-aventurança eterna, que vai além do nosso racional, de nossa compreensão humana, muito além do próprio da ideia de céu astral. Mas os infernos também existem. E nós já estamos no céu ou no inferno agora mesmo, dependendo de nosso estado de consciência, porque Deus é justo, ele não é mau, ele é apenas justo. E a justiça se faz por meio das leis do karma e da reencarnação. Como seria possível a cada um de nós alcançar, por exemplo, a estatura espiritual de um São Francisco de Assis em uma única existência, em uma única vida? De um São Francisco, de um Paramahansa Yogananda, de um Ramakrishna? Como seria possível a nós, tão limitados, alcançarmos a estatura espiritual de um desses grandes santos, avatares, divinas encarnações na Terra? Para quem conhece a biografia de São Francisco, ou do próprio Yogananda, quem já leu a autobiografia de um yogi, e o livro Megida, escrito pelo irmão mais novo de Yogananda, ou a vida de Ramakrishna, o homem feito Deus, Deus homem na Terra, são encarnações divinas. Alcançar a estatura espiritual desses seres em uma vida apenas, impossível. É por isso que existem as oportunidades de redenção,
de aperfeiçoamento, de aprendizado, de despertar, em que vamos despertando pouco a pouco as nossas consciências, até chegarmos a essa estatura espiritual desses seres tão maravilhosos que um dia estiveram aqui conosco, abençoando a terra, trazendo ensinamentos para os homens. É a volta do Avatar, como Krishna, há 5.000 anos, afirmou que sempre que a religião declina, os preceitos éticos, morais, espirituais, o Dharma declina, eu me encarno como Avatar para a proteção dos justos e a destruição do mal sobre a Terra. E de fato tem sido assim. Ao longo dos milênios de história da humanidade, santos e avatares têm vindo à Terra. Seres de consciência pura, edênica. Então, uma encarnação apenas, uma existência apenas, impossível chegarmos à estatura deles. Isso significaria que se existe apenas uma vida, se as reencarnações não existem, que o sacrifício deles, o esforço deles para chegarem onde chegou foi em vão, porque aquele que não se esforça, que é preguiçoso, também alcançará o mesmo nível de consciência, também chegará ao céu. Não, não é assim. Não é assim. A ideia das reencarnações é justamente porque existe uma hierarquia espiritual, existem degraus que devem ser galgados, que devemos subir nessa escada evolutiva. A ideia de reencarnação, como falei no início do vídeo, era conhecida pelos antigos como metempsicose. E essa ideia é muito mais antiga do que a própria cristandade. E lemos na Bíblia, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho e chamarás o seu nome João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Isso aqui são os primeiros capítulos de Lucas, no Novo Testamento. Mas continuemos. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Ora, se isto não é a ideia implícita da reencarnação, então o que é? A criança, o futuro João Batista, primo de Jesus, segundo palavras do anjo, estaria cheia do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Qual o mérito para isto? Se a reencarnação não existe, qual o mérito de João de estar cheio do Espírito Santo? Cheio do Espírito Santo quer dizer cheio de ananda, de bem-aventurança. Ele já era um bem-aventurado dentro do ventre de Isabel, sua mãe. Qual é o mérito? No yoga chamamos o mérito do mérito kármico, de punya karma. Punya karma. A direita no mundo fala a respeito da meritocracia. Sim, a meritocracia é real. É o mérito kármico, como falamos no yoga. Mérito kármico, punya karma. Qual o mérito de João
para estar cheio do Espírito Santo no ventre de sua mãe. Deus é um ditador caprichoso, alguém cujas ideias devemos seguir cegamente, senão seremos lançados em danação eterna no fogo eterno? Ou ele é um Deus de amor, como ensinou Jesus? Como ensinaram os grandes santos, justo? Se ele é justo, não seria justo que apenas João estivesse cheio do Espírito Santo, enquanto o restante da humanidade nasce pecadora e morre pecadora? Onde está a justiça divina? Então a ideia da reencarnação está implícita aqui. E João certamente foi a reencarnação de algum santo em uma existência anterior, um grande santo. E muitos de nós creem que ele foi Elias, o profeta Elias, reencarnado como João Batista. Elias reencarnou como João Batista. Veremos isto mais à frente. Senão, não podemos afirmar, falar sobre justiça divina, sobre o fato de Deus ser justo, de ele ser imparcial em seu amor. De amor incondicional não há amor incondicional. Não há imparcialidade. Ele é em verdade, se a reencarnação não existe, então podemos interpretar este texto de Deus como um juiz imparcial, como um juiz parcial, caprichoso, não imparcial, mas parcial, caprichoso, que ama a uns e detesta a outros. E ele ama, na verdade, ele amou a João Batista desde o ventre da mulher, desde o ventre de Isabel, privilegiando essa criança com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo desde o ventre. Então temos que aceitar a ideia da reencarnação, de que João não era qualquer um. Ele era um homem santo, uma alma santa que reencarnou e por isso estava desde o ventre de sua mãe cheio do Espírito Santo. Mas o texto continua. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e poder de Elias. E irá adiante dele no espírito e poder de Elias. Precisa ser mais claro do que isso. O espírito e o poder de Elias estavam em João Batista. O espírito e o poder de Elias estavam em João Batista. Se ele não é a reencarnação de Elias, qual o mérito? Punya karma, qual o mérito para estar cheio do Espírito Santo no poder, no espírito e no poder de Elias? Qual o mérito? Para converter os corações. Com que experiência alguém é capaz de converter os corações se não existiu antes? Se não tem sabedoria, mas a sabedoria vem diretamente de Deus? Sim, a sabedoria vem diretamente de Deus, contudo é necessário mérito. Uma pessoa sem mérito significa então que a meritocracia não existe mesmo. Se nós não aceitarmos que João Batista existiu antes, isso significa que não existe o mérito, a questão do mérito, porque Deus é um ser, é um ditador caprichoso, que ele faz as coisas do jeito que ele quer e não há justiça divina, então. Nós devemos seguir as regras, devemos seguir as leis, como Jesus ensinou, perdoar 70 vezes 7 vezes. Mas Deus não faz isso. Ele não é um exemplo para nós. Isso não faz sentido. Deus é o maior exemplo. Os avatares, as divinas encarnações na Terra são os nossos maiores exemplos. Jesus foi um grande exemplo, um gigantesco exemplo, como foram também Krishna, Buda, Rama. Mas Krishna, Buda e Rama não foram crucificados, não foram crucificados porque não viveram na mesma época que de Jesus, no mesmo lugar. Porque se tivessem vivido na mesma época e no mesmo lugar, em Roma, teriam sim sido crucificados. Por quê? Porque também afirmaram a sua unidade com Deus. Krishna afirmou: eu sou o pai deste universo. Isso era uma heresia tremenda, seria uma heresia tremenda para os judeus ortodoxos, fundamentalistas, os fariseus da época de Jesus. Se Krishna, lá há 2000 anos, afirmasse, como ele afirmou a Arjuna, e lemos no Bhagavad Gita: eu sou o pai deste universo, a mãe, o sustentador, a sílaba Om, o Senhor. Imagine Krishna afirmando isso lá diante dos fariseus.
que da mesma forma trabalhariam para a crucificação de Krishna, porque Jesus foi crucificado por afirmar a sua unidade com Deus. Eu e o Pai somos um. Antes que Abraão fosse, eu sou. Jesus afirmou. Krishna, 3.000 anos antes de Jesus, já havia dito: eu sou o Pai deste universo, a mãe, o sustentador, a sílaba Om, o Senhor. 3.000 anos antes. É um avatar, são os avatares, as divinas encarnações. E irá então adiante dele no espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Ora, isso mostra que essa alma que estava para nascer, João Batista, era um escolhido de Deus, era um bem-aventurado, era Elias reencarnado. Ele tinha toda a experiência para isso, trazida de vidas passadas. Isso aqui está em Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 17. Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 17. Aqueles que negam a ideia da reencarnação na Bíblia utilizam esta passagem. Eles querem dizer que o próprio João Batista negou ser Elias, mas vamos entender o contexto. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? Então perguntaram a João Batista, porque eles acreditavam ser ele Elias. A Bíblia é clara, eles acreditavam que ele era o retorno de Elias, que ele era Elias. Então foram perguntar: Quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. Ele, como Elias, passou para Eliseu, seu discípulo, uma porção, como lemos no Antigo Testamento, uma porção dobrada de seu espírito sobre Eliseu. Então, os papéis se inverteram nesta encarnação. Ele reencarnou como ele antes era o mestre, Elias, de Eliseu, que era o discípulo. E eles ambos reencarnaram, só que os papéis foram invertidos. Como Elias passou uma porção dobrada de seu espírito para Eliseu, ele, o mestre Elias, tornou-se discípulo. E o que era discípulo, Eliseu, tornou-se o mestre nesta vida. Isso significa que, então, Eliseu reencarnou como Jesus e João Batista é Elias reencarnado. Então, aqui, ele diz: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. No entanto, João estava falando em modo impessoal. Veremos, compreenderemos mais à frente. Ele negou ser o Cristo, ele negou ser Elias, ele negou ser um profeta, mas ele era um profeta. Ele era um profeta. Ele profetizava, ele batizava as pessoas no Jordão. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E então ele respondeu, João Batista respondeu, disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele respondeu de forma indireta. Ele negou ser o Cristo, e negou ser Elias, e negou ser o profeta, mas em verdade ele era tudo isto. Ele era Elias reencarnado. Ele é um Cristo, ele era um Cristo sim, porque a palavra Cristo quer dizer ungido, internamente ungido. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Quando estudamos a etimologia da palavra, significa ungido, Cristo, ungido, internamente ungido. Melquisedeque, a Bíblia afirma, é um tipo de Cristo. Moisés só pôde abrir as águas do mar porque foi um Cristo também, um ungido internamente. Cristo não é um nome para Jesus, é um estado de consciência, é um epíteto, é um título espiritual, assim como Buda é um título espiritual, como Paramahansa é um título espiritual.
são títulos espirituais, os ecantins, os avatares, são estados de consciência. Então ele respondeu aqui de forma indireta: Eu sou a voz do que clama no deserto, porque o Antigo Testamento fala que Elias viria primeiro. Ele viria como a voz que clama no deserto para preparar o caminho do Senhor. Está aqui a resposta. Ele é Elias reencarnado. Como disse o profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías, ele não quis afirmar de forma direta que ele era o Elias, para não confundir os corações daqueles que estavam com o coração empedernido. Então ele usou de impessoalidade, de humildade e impessoalidade. Mas ao afirmar que ele é a voz que clama no deserto, vemos aqui em Isaías, capítulo 40, versículo 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, no ermo, vereda a nosso Deus. E lemos também em Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Em verdade, João confundiu a mente daqueles que perguntavam. Porque primeiro ele disse não ser Elias, disse não ser o Cristo, mas então ele vai e cita Isaías. Por que ele citou Isaías? Eu sou a voz do que clama no deserto. Porque ele veio com o poder e o espírito de Elias, ele é a reencarnação de Elias. E há a passagem também na qual, quando Jesus então é batizado por ele no Jordão, que Jesus, que ele diz a Jesus, o correto era que você me batizasse. Mas Jesus responde que se cumpra a justiça, como quem diz, eu sei que você é Elias reencarnado, e eu sou o Eliseu, agora como Jesus, o Cristo. Que se cumpra a justiça, diz Jesus. Como discípulo que sabe quem é o verdadeiro mestre, como discípulo que sabe quem é o seu mestre de vidas passadas, inclusive na hora da crucificação, no momento da crucificação, da dor suprema, a quem Jesus grita: Eli, Eli, Elias, Elias, lama sabachthani, Elias, Elias, por que me abandonaste? A quem Jesus grita? A Elias, a Elias, por que me abandonaste? Ele era Eliseu reencarnado e Elias era o seu mestre. Eli, Eli, lama sabachthani, Elias, Elias, por que me abandonaste? Jesus confirmou ser João Elias reencarnado. O próprio Jesus confirmou isso aos discípulos, como lemos em Mateus capítulo 17, versículos de 10 a 13. Os discípulos de Jesus lhe perguntaram: O que querem dizer os doutores da lei quando falam que Elias deve vir antes? Ou seja, que Elias deve vir primeiro. Os doutores da lei eram os escribas e diziam que Elias tinha que vir primeiro para preparar o caminho do Senhor, do Messias, que era Jesus. Ali naquele momento era Jesus, o Cristo. Porque Elias tem que vir primeiro? Nós não o vimos primeiro. Porque, em verdade, eles viram Jesus no Monte da Transfiguração e ao lado de Jesus apareceram Moisés de um lado e Elias do outro. Por isso os discípulos perguntaram: por que Elias, é dito que Elias tem que vir primeiro? E Jesus respondeu, né, como que eles dizem assim: nós não o vimos, onde está Elias para preparar o seu caminho, Senhor? Então Jesus responde: Elias vem para colocar tudo em ordem, mas eu digo a vocês, Elias já veio e eles não o reconheceram. Fizeram com ele tudo o que quiseram, e o Filho do Homem será maltratado por eles do mesmo modo. Então, aqui em vermelho, os discípulos compreenderam que Jesus falava de João Batista. Mateus capítulo 17, versículos de 10 a 13. Fizeram com ele tudo o que quiseram, colocaram sua cabeça sobre uma bandeja. Sobre uma bandeja.
Fizeram com ele tudo o que quiseram. João Batista foi Elias reencarnado. Com o poder e o espírito de Elias, ele voltou com o mesmo poder e o espírito que animou o corpo de Elias, o espírito que animou o corpo de Elias, reencarnou animando o corpo desde o ventre da mãe, desde o ventre de Isabel, o corpo de João Batista. Outro argumento contrário à reencarnação utilizado, né, por aqueles que não creem na reencarnação. Essa aqui é uma imagem de Elias subindo em uma carruagem de fogo e Eliseu ali recebendo o manto. Elias joga o seu manto sobre Eliseu, ou seja, uma porção dobrada de seu espírito sobre Eliseu. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Ora, isso, Elias subir aos céus em uma carruagem de fogo não significa que ele morreu, não significa que ele deixou este mundo. Existem formas e formas do corpo ser transladado a algum outro lugar, de se desmaterializar e se materializar em outro lugar. E o Ukteso, o mestre de Yogananda, fez isso na frente de Yogananda. E o Ukteso estava em viagem em outra cidade, ele se desmaterializou fisicamente do lugar onde ele estava e se materializou na frente de Yogananda, fisicamente. Não era espírito, não era um espírito. Era em corpo físico, e o Ukteso estava vivo, em outra cidade. Ele saiu de lá, se desintegrou como uma espécie de teletransporte e se materializou na frente de Yogananda, como lemos na autobiografia de um yogi. E então abraçou Yogananda, conversou com Yogananda, depois seu corpo se desmaterializou. Yogananda diz que ouviu o som dos átomos se desmaterializando, dos átomos do corpo de Yukteswar. Adi Shankaracharya, fundador da Ordem dos Swamis da Índia, segundo a biografia de Adi Shankara, de Adi Shankaracharya, sim, o próprio São Francisco de Assis, ia me esquecendo, em Rivo Torto. Quando vamos a Rivo Torto, que é um dos lugares que Francisco caminhava ali, havia um local dos leprosos, onde ele cuidava dos leprosos. Houve um momento na vida de Francisco em que os irmãos menores, os franciscanos, viram São Francisco. Ele estava em outra cidade e apareceu um carro de fogo. E São Francisco estava ali. Alguns dirão que foi um OVNI, que foi um disco voador, um carro de fogo luminoso, e Pai Francisco, porque os franciscanos chamavam ele de Pai. Pai Francisco estava neste OVNI, ou nessa esfera de luz, lá em Rivo Torto. Quando vamos a Rivo Torto, nós visitamos Rivo Torto, e lá, quando vamos a Assis, perdão, visitamos Rivo Torto, e está lá essa imagem aqui de uma carruagem puxada a cavalos e São Francisco em cima, e dizem os biógrafos que era um carro de fogo. Ele veio, abençoou aos irmãos franciscanos e depois retornou para onde ele estava em sua peregrinação, porque Francisco caminhava muito em peregrinação. Então, isso não significa que alguém andar em um carro de fogo, não significa que ele morreu, não significa que Elias deixou este mundo, que ele morreu. Ele pode apenas ter ido para outro lugar, como Yukteswar estava viajando, se desmaterializou de lá onde ele estava, se materializou na frente de Yogananda, ou como o caso aqui de São Francisco de Assis, que veio uma carruagem de fogo, ele não estava morto, São Francisco estava vivo. Então, o fato de Elias subir aos céus não significa que foi a morte física dele. Pode ser apenas que ele tenha ido para outro lugar. Porque não faz sentido, queridos, alguém subir aos céus em carne e ossos para viver no céu por toda a eternidade em um corpo material limitado, preso aos 5 sentidos. Isso é ilógico, alguém viver no céu por toda a eternidade. Eu sei que existe o dogma da ascensão de Jesus, mas não faz sentido. Muitos, inclusive, acreditam que o corpo de Jesus está lá em Srinagar, na Caxemira, na Índia.
Existem evidências disso, de que o corpo de Jesus está ali. Agora eu estou quebrando o dogma cristão. Não faz sentido que a cristandade simplesmente exista porque Jesus ascendeu, porque ele venceu a morte e ascendeu aos céus. Não. A ressurreição ocorreu de fato. Eu acredito na ressurreição de Jesus. Yogananda dizia que ele realmente ressuscitou. Mas subir aos céus em corpo físico, isso não faz sentido para viver no céu em um corpo limitado, que é fruto do próprio pecado de Adão e Eva. Não é dito isso, que o corpo humano é fruto do pecado de Adão e Eva? Então, por que Jesus ou Elias iriam viver no céu em um corpo físico? Isso é materialismo. Isso é adoração à matéria, adoração à carne. E Deus é espírito e não carne, não matéria. Então não faz sentido essa ideia de que Elias vive no céu em um corpo físico. Adi Shankaracharya, na Índia, também subiu aos céus. E é dito pelos biógrafos que quando Shankara sobe aos céus, o fundador da ordem dos Swamis da Índia, devas, seres brilhantes, anjos, Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru, vitória ao Guru, vitória ao Guru, vitória ao Guru. O Guru é o dissipador das trevas da ignorância no discípulo, é aquele que dissipa as trevas, porque ele é uma encarnação divina na Terra, é um avatar. Mas nós não acreditamos que Shankara vive no céu em um corpo físico. Ele pode apenas ter ido para outro lugar, ou deixado o seu corpo em algum lugar, ou ao subir desmaterializado a forma física em luz. E ficou parecendo que subiu aos céus, mas não faz sentido dizer que Shankara, que Adi Shankaracharya vive em carne e ossos no céu. Isso não faz sentido, isso é materialismo. Os milagres fazem parte de todas as tradições. Mahavatar Babaji é outro que acredita-se até hoje na Índia que é um imortal e que ele estaria em um corpo físico, porém, ele mesmo afirmou a discípulos próximos que não permanecerá por toda a eternidade no corpo físico, porque, como já disse, o corpo é limitado. O corpo é como a gaiola da alma, que nos limita por meio dos cinco sentidos, os cinco telefones sensoriais e manas a mente ligada aos sentidos, como diria Adi Shankaracharya. Milarepa é outro, o grande yogi tibetano que voava pelos céus. Literalmente, ele voava sobre os campos. Os camponeses ficavam assustados quando viam Milarepa voando. Ele também ressuscitou de entre os mortos para abraçar a um discípulo desesperado que queria ver, pelo menos por uma última vez, o seu grande mestre Milarepa. E Milarepa, então, já com o corpo em decomposição, o corpo voltou a ter cor, o sangue retornou e ele se levantou e abraçou o discípulo, que inclusive desmaiou de susto, como afirma a história de Milarepa. Depois ele entrou no fogo e se dissolveu em luz. Ele não permaneceu em corpo físico. Os milagres existem por toda parte na Índia, entre os grandes avatares, os grandes santos. Esse aqui é Dhyaneshwar com seus irmãos santos. Eles voaram sobre uma pedra, um muro de pedra. Eles estavam sentados sobre um muro, o muro começou a levitar e a voar, e saiu voando. Então, esses poderes de levitação, de voar, não é algo que existe somente na cristandade ou no judaísmo. Andar sobre as águas. Este aqui é um dos grandes discípulos de Shankara, Padmapada, pés de lótus. Padmapada quer dizer pés de lótus. Vejam aqui ele caminhando sobre as águas e debaixo de seus pés surgiam flores de lótus. Ele estava do outro lado do rio, Shankara o chamou e ele, na ânsia e no amor para servir o seu mestre, não percebeu que a água estava na frente dele e saiu correndo. Ele era tão puro e tão leve que saiu correndo pela água e onde ele pisava surgiam essas flores de lótus. Ele andou sobre as águas, ou seja,
Por isso ele adquiriu o nome de Padmapada, pés de lótus. Esses poderes paranormais são conhecidos como siddhis ou idis no yoga de Patanjali. O próprio Yogananda ressuscitou uma mulher, já estava morta há pelo menos 1 ou 2 dias na Índia. Ele também parou uma tempestade quando era criança e parou uma tempestade já depois de adulto, em que um de seus discípulos, o Dr. Lewis, em perigo em alto mar, orou a Yogananda. E então surgiu uma grande luz, o céu se abriu e o barco conseguiu voltar são e salvo para a terra. Yogananda produziu muitos outros grandes milagres relatados por seus discípulos, de milagres extraordinários em pleno século XX. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. Ou seja, nunca mais reencarnará. É interpretação, mas aqui a interpretação é colocando Deus como um ditador caprichoso ou Deus como amor que nos ama de fato e como um pai amoroso dá oportunidades aos seus filhos de se aperfeiçoarem. Ou aquele pai que simplesmente lança dentro do fogo eterno. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Se Deus é realmente bom e justo, a ideia da reencarnação é a prova desse amor e justiça. Namastê.